número 10 até o 13. É um salmo muito conhecido, irmãos. Salmo de Davi. Salmo 51, do 10 até o 13. Então vamos ler do 9 até o 13. É melhor. Amém, irmãos? Todos acharam? Vamos ler sem demora em nome de Jesus. 51, 9 até o 13. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se convertam. Amém, irmãos? Senta dando glória a Deus. Em nome de Jesus, irmão. Irmão, nós estamos vivendo nos últimos dias. Agora, que muitos dos servos de Deus, eles não estão mais crendo na vinda de Cristo. Não está mais buscando a sua salvação como deveria buscar. E a apostasia, irmãos, está adentrando na igreja com muita velocidade. Amém, irmãos? Apostasia estão adentrando dentro da igreja com muita velocidade. Porque o servo de Deus, eles estão esquecendo do galardão que o Senhor prometeu no seu reino. E estão agora se fixando as bênçãos terrenas. Estão se apegando com as coisas da terra, esquecendo da espiritual, das bênçãos que o Senhor lhe prometeu, não nesta terra, mas no seu reino. Davi, ele foi um homem de guerra. As suas mãos andava suja de sangue. Mas por que ele era considerado segundo o coração de Deus? Porque Davi, mesmo ele sendo um homem de guerra, mas era um homem temente. E o arrependimento de Davi não vinha só pelos lábios. Não era aquele arrependimento de boca, que naquele momento ele dizia que ele estava arrependido, mas voltava a fazer as mesmas coisas, as mesmas práticas. Davi, ele quando ele se derramava nos pés do Senhor, ele chorava e ele se rasgava as suas vestes,
e pedia perdão a Deus de coração. E o Senhor insondava seu coração, ele sabia. O Senhor sabia que aquele perdão, aquilo que ele estava pedindo, era de coração sincero. E ele recebia o perdão. A Bíblia vem dizer, aquele que se arrepende e larga, este alcança a misericórdia do Senhor. E Davi, ele vem dizer aqui no 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Hoje, irmãos, a gente não pode generalizar, mas uma grande maioria do que serve e o que diz que serve a Deus está perdendo a sua essência. Está perdendo a sua essência. E o Espírito Santo, de se aproximar cada vez mais, ele começa a se afastar cada vez mais. E aí vem a frieza. E aí começa a apostatar na fé. Porque não crê mais no Pai, não crê no Filho e não crê no Espírito Santo. Porque a partir do momento que quando você não sente no seu coração que você fez algo que desagradou a Deus, e você não sente no seu coração de você ir para o joelho e pedir perdão a Ele por aquilo que você fez, o Espírito Santo de Deus, ele está bem longe de você. O Espírito de Deus, do Santo do Senhor, ele está bem longe. Porque a primeira coisa, irmão, que quando você sente no seu coração que você fez algo que desagradou a Deus, a primeira coisa que bate, irmão, é o arrependimento. Bate aquele remorso tão grande, aquela vontade de chorar tão grande. Porque nós sabemos que a gente entristeceu o Espírito Santo de Deus. Nós sabemos que a gente desagradou ao nosso Pai Celestial. E naquele momento você vai para o joelho pedir perdão a Ele, pedir misericórdia a Ele. Mas a partir do momento que quando você comete o ato, e você não sente, naquele momento, de pedir perdão, irmão, o Espírito Santo, ele não vai te incomodar porque ele está longe de ti. Ele não vai mais incomodar no seu coração, ele não vai mais martelar no seu coração que aquilo que você fez está desagradando ao Senhor, porque ele está longe de ti. E Davi, ele vem dizer, bem sincero, no 11, não me lances fora da tua presença, e não retire de mim o teu Espírito Santo. Porque ele sabia, irmãos, que ele necessitava, assim como nós necessitamos também, que o Espírito Santo do Senhor esteja no nosso coração, que ele venha estar nos moldando. Nós somos perfeitos? Nós não somos perfeitos, irmãos, porque se nós fomos perfeitos, o Senhor já tinha nos arrebatado desta terra. Nós somos imperfeitos, nós somos confessos, nós somos pecador confesso. Nós fazemos algo que desagradamos ao Senhor? Fazemos. Mas automaticamente nós sentimos no nosso coração que nós fizemos coisas que desagradou ao Senhor. E a partir daquele momento você vai pedir perdão a Ele. Porque é de você não, é o Espírito Santo que está te incomodando a você fazer aquilo. E você botar na sua consciência de você se afastar daquilo. Mas a partir do momento, irmãos, que quando o Espírito Santo ele começa a se afastar de ti, nada do Senhor vai te agradar mais. Nada mais
das coisas espirituais de Deus vai agradar mais. Um louvor desagrada. Um glória desagrada. Se você começa a falar muito do amor de Jesus, desagrada. Já está apostatado. Já não está mais crendo em nada. O Espírito Santo de Deus, ele está bem longe de ti. A misericórdia do Senhor está bem longe de ti. Porque a legalidade que você está dando já não é mais a Deus. Infelizmente eu estou falando isso aí para a parte dos irmãos. Mas é para estar alertando os irmãos. Nós não somos perfeitos, irmãos. Todos nós temos as nossas limitações. Todos nós temos as nossas falhas. Mas todo dia nós estamos aqui lutando pela nossa misericórdia, todo dia nós lutamos, irmão, pela nossa salvação. Porque a Bíblia vem nos dizer que o reino de Deus é tomado à força. É a força. Ninguém vai chegar lá no reino de Deus com as suas bagagens não da terra não, irmão. Ninguém vai chegar lá no reino do Senhor com as bagagens da terra não. Porque o que é da terra vai ficar na terra. E Jesus, ele disse que a porta do céu ela é bem estreitinha. Vai entrar nela, meu irmão, vai sair todo ralado do outro lado. As coisas que estavam aqui na terra, as práticas da terra, vai ficar tudo aqui. Então é que vai começando a fazer, a moldar o nosso ser, no dia a dia, na caminhada com Deus, é o Espírito Santo de Deus. Mas se a gente der lugar, mas se a gente permitir o Senhor, ele começar a nos moldar. Porque o Senhor, ele não invasou. O Senhor, ele não vai invadir. Mas ele disse que eu estou às portas e bato. Se tu abrires, eu entrarei, cearei contigo e farei morada. Então ele bate. Quem dá permissão dele entrar, é você. O Espírito Santo de Deus, ele bate no seu coração. Se você tiver com o coração aquebrantado, você vai abrir o coração. E aí ele vai fazer morada. E aí ele vai começar até a mudança no seu ser, de dentro para fora. Não é de fora para dentro. A sua mudança vai ser de dentro para fora. Por isso mesmo que Jesus, ele diz que para você ser uma nova criatura, você tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo. Desce as águas, o velho homem, surge uma nova criatura. Tudo que foi velho se passou, ficou lá. E tudo se fez novo. A caminhada agora é uma caminhada agora com Cristo, buscando fazer as coisas de Deus, tentando, lutando, se santificar, que não é fácil, principalmente os dias de hoje, principalmente os dias de hoje, que nós vivemos nesse mundo aí conturbado, atribulado. Que muitas das vezes as pessoas estão agora, não estão mais discernindo mais o que é certo e o que é errado. As práticas parecem tudo é certo, mas nada é errado. Faz chacota, ironia do que é errado, achando bonito aquilo que faz, não sabendo que é a lei da semeadura, que você vai plantar, você vai colher, né? Tem um certo pastor que ele disse que todos nós nascemos com um cartão de crédito, irmãos.
Todos nós nascemos com um cartão de crédito. A gente, na nossa caminhada, a gente começa a crescer, a gente começa a andar, e como a gente começa a ir a gastar os créditos. A gente vai começar a gastar o limite do cartão. Mas vai chegar um determinado tempo que a conta vai vir. Quando a conta chegar, queira você, sim, eu queira você não, vai ter que pagar, irmão. Vai ter que pagar. E aí, vocês estão preparados para você pagar a conta? Está preparado para pagar a conta? Porque as pessoas só se preocupam em gastar, mas não se preocupam na fatura que vai vir para pagar. Então quando nós fizemos uma aliança, isso com aliança, com Cristo, nós estamos aqui a nossa caminhada, caindo, levantando, se ralando todo, para buscar a nossa santidade. Todo dia nós pedimos misericórdia a Deus, pedimos perdão ao Senhor pelas nossas falhas. Mas ainda no nosso coração ainda vem um arrependimento das práticas. Porque quando não vir mais no coração o arrependimento, o Espírito Santo de Deus, ele está bem longe. E a mão do Senhor, irmãos, já não está mais sobre cobertura. A cobertura do Senhor já não está mais. Davi, ele vem dizer, no 13, no 12, torna a dar-me a alegria da tua salvação. E sustenta-me com um espírito voluntarioso. Você sabe o que significa, irmão? Um espírito voluntarioso. Sabe qual é o significado? Em ter um espírito aquebrantado. O Espírito de Deus, ele nos comove a gente a estar ali pronto para fazer aquilo que é de Deus. A gente procurar a gente sempre fazer o bem, sem olhar a quem, irmãos? Não olhar para as vestes, não olhar para a situação, razão social, nada. Porque o servo de Deus, ele foi levantado não para buscar status, mas sim para servir e propagar a palavra de Deus sobre a face da terra. Isso é a missão do servo de Deus. Muitas das vezes o Senhor, ele cria estratégia. O Senhor, ele cria estratégia para a gente propagar a palavra dele. Tem certo determinado local que muitas das vezes a gente se retrai para estar falando do amor de Cristo, para falar que Jesus, ele cura, ele liberta, que a salvação vem por ele. Você se retrai. Mas quando você tem uma oportunidade de você falar, irmãos, você fale. Não se retenha não, fale. Fale do que Jesus, ele fez na sua vida. Fale da onde ele te tirou, da onde você está hoje. Porque muitas pessoas, ele começam ali a observar de uma maneira diferente. Porque apontar, irmãos, as falhas é fácil. Apontar as falhas daqueles que estão errando é fácil. Agora, se posicionar para fazer o certo, irmãos, aí que é o difícil. Jesus, ele disse para os seus discípulos, depois que quando saiu da parte do Sermão da Montanha, eles estavam debatendo, estavam querendo fazer um julgamento entre eles. E Jesus, ele chegou para eles e falou: vocês não julguem para não ser julgado.
e não aponte para não ser apontado, porque nenhum de vocês são justos o suficiente para julgar e apontar ninguém. Se vocês não puderem ajudar, se cale. Não fale. Porque no momento que quando você está julgando, vai vir gente também que vai lhe julgar. Porque todos nós somos falhos. Todos nós temos nossas falhas. Então o julgamento, meu irmão, o apontar, o adversário que faz isso. O adversário de nossas almas, que diz que ele é o acusador, ele é o advogado de acusação. No livro de Jó, vem dizer: os filhos de Deus se reuniram na presença do Senhor. Satanás, ele como intruso, ele foi no meio. Mas Deus, ele expulsou ele de lá? Não. O que foi que Deus ele falou? De onde vens? Ele disse: eu venho do Rio de Terra, passear por ela. Deus, viste meu servo Jó, que é um homem íntegro, reto e temente. Aí foi o que ele disse: ó, acusação, também, porque ele tem tudo, tu dás. Aí ele já dizendo, né? Ele só está na tua presença fazendo a tua vontade porque você abençoa ele, né? Abençoa ele. Ele já está acusando. Tire tudo dele. Vê se ele continua novamente. Ele continua te adorando. Vê se ele continua te glorificando, engrandecendo o teu nome. Foi o que Deus ele disse: não, tudo bem, pode tirar. Assim Satanás ele fez. Jó deixou de adorar? Não. Você vê que o livro de Jó é tão forte. Jó ele amaldiçoou a sua própria existência, o seu nascimento. Mas em momento nenhum ele murmurou contra Deus. Infelizmente, irmãos, nós hoje, se nós passarmos por uma brisa, entra a murmuração. Se começar as lutas travadas sobre as nossas vidas, entra a murmuração, irmão. Aí começa o porquê. Deus, por que está acontecendo isso na minha vida? Eu sou teu servo, faça a tua vontade, busco ao Senhor, estou na tua casa, glorificando, adorando ao Senhor. Por que eu estou passando por essa situação? Mas o Senhor vai dizer que é necessário você estar passando por isso, irmão. Sabe por quê, irmãos? Porque a lei da semeadura está ali. Antes de nós servirmos ao Senhor, nós estávamos no mundo fazendo a vontade do mundo. Nós estávamos no mundo fazendo a vontade do mundo. Então a terra que estava lá airada, a semente que foi plantada, foi a semente do mundo. Então ela germinou e cresceu. Nasceu uma árvore com os frutos. Então não é porque você se converteu ao Senhor e você não vai colher os frutos que nasceu. Os frutos foi gerado e você vai colher os frutos. Todinho eles. Agora depois que quando esses frutos foram colhidos e já não tem mais eles, aí o Senhor agora ele vai preparar novamente a terra. Vai aerar a terra novamente. As sementes agora vai ser a semente espiritual, porque agora você está agora caminhando com Cristo. Agora você está fazendo a vontade do Senhor. Então é os frutos do Espírito que agora vai ser plantado. O fruto do Espírito que vai ser plantado.
E a partir do momento que aquele semente está sendo plantada na terra, o Espírito Santo do Senhor, ele começa a regrar. Ele começa a regar. E aí vai nascer agora uma semente, um fruto. Vai nascer agora uma árvore. E essa árvore vai nascer os frutos bons. E a partir daquele momento você vai colher agora sim o fruto que o Senhor, ele te abençoou. Então, irmãos, até a gente colher esses frutos que foi plantado lá antes da convenção, vai ter muitos porquês. Vai ter muita dor. A gente vai passar por muitas batalhas. Vai passar por muita batalha. Mas o Senhor, ele disse que assim, com tudo que você esteja passando, mas eu estarei contigo. Com todas as lutas que vocês estejam passando, mas eu não te abandonarei. Com todas as afrontas, com todas as partes das perseguições, eu não te abandonarei. Ele disse assim, seja forte, seja fiel, porque o galardão que eu estou preparando para ti não é aqui nesta terra, mas o galardão que eu estou preparando para ti é lá no meu reino. Não se apegais com as coisas da terra, porque o que é da terra vai ficar na terra. Se apegai com as coisas de Deus, porque é espiritual e que está lá no céu preparado para aquele que for fiel a ele até o fim. Porque ele diz que aquele que for fiel até o fim, eu dar-te-ei a coroa da vida. Dar-te-ei a coroa da vida, irmãos. A morte não existirá mais. A vida e a abundância daqueles que vai ser fiel a Deus. Por isso mesmo que nós necessitamos do Espírito Santo do Senhor. Por isso que Jesus, ele disse assim, eu digo, eu vou para o Pai, mas não deixarei vocês órfãos. Vai vir outro, igual a mim. Ele não disse que ia ser menor, igual. Né? Ele disse que ia vir outro Consolador. Vai vir outro Consolador. Estarei contigo até os fins dos tempos. Então, irmãos, o servo de Deus, ele vive pela fé. Ele vive pela fé. Não vive pelo que ele vê. Ele vive pelo que ele crê. Se você vive pelo que vê, você está vendo uma visão carnal. A gente tem que viver pela visão espiritual. Então que nós cremos que o Senhor enviou o seu Filho unigênito para morrer por amor pelos que não merecia. Ressuscitou no terceiro dia. Subiu aos céus, está à destra do Pai, e diz que todos aqueles que nele crê, este vai receber a vida eterna. Mas ele disse que aquele que não crê, irmão, já está condenado. Aquele que crê, porque você vive pela fé. A fé é o firme fundamento daquilo que nós estamos vendo, mas do que se espera. Nós não estamos vendo, mas nós estamos crendo que aquilo que nós estamos contemplando vai ser realizado. Então, irmãos, que a gente venha estar firme, que a gente não venha ceder para o mundo, mas a gente venha estar ali com o nosso coração quebrantado para o Espírito Santo do Senhor. Ele está ali sempre nos limpando, tirando do nosso coração daquilo que não louva a Deus. E venha o arrependimento, mas não de boca, mas de coração. Que as práticas do mundo não venham a nos... as bandejas do mundo não venham a se atrair a nossos olhos. A gente venha procurar sempre repreender aquilo que é do mundo. Porque Satanás, ele está aí querendo ceifar as vidas. Mas não daqueles que estão lá do mundo já. Porque daquele que está no mundo está fazendo a vontade dele. Ele quer tirar daquele que está na presença de Deus para ceifar, porque ele sabe que está na presença de Deus, está caminhando
buscando a sua salvação. Mas que quando ele começa a turbar a mente das pessoas, e você começa a se apostatar, e você se afasta da presença de Deus, ele faz de tudo que é para ceifar a sua vida, e você perder a sua salvação. Faz de tudo, irmão. Porque quando você não conhece as Escrituras, você não tem uma intimidade com Deus, é uma coisa. Mas quando você conhece as Escrituras e você começa a ter uma intimidade com Deus, irmão, é diferente. É diferente. Porque Ele sabe que você está buscando se alicerçar na rocha, que é Cristo. Que vai passar por as lutas, pelas batalhas, mas não vai desistir da caminhada. Por isso que quando eu estava antes do começo da ministração, tem este louvor, que o barco pode balançar, o vento pode soprar, mas a gente está crendo que no barco está o nosso autor e consumador das nossas vidas, que é Jesus Cristo. Que nós passamos por nossas lutas e tudo, mas a gente não vamos desistir, meu. Até o fim, esperando em Deus a vinda dele. A gente pode descer a sepultura, mas nós sabemos que o Senhor ele vai nos guardar, crendo que no dia que quando ele vir buscar a sua igreja, ele vai nos levar para a sua morada. Amém, irmãos? Por isso que eu glorifico o nome do Senhor sempre. Eu não sou perfeito, irmãos. Não sou perfeito. Tenho as minhas falhas. Eu peço ao Senhor todo dia que Ele venha me moldar. Mas quando você tem o seu coração aquebrantado, que você sabe que aquilo que você fez não foi do agrado do Senhor, irmão, você tem a certeza que o Espírito Santo do Senhor ainda está lhe incomodando. Então Ele está sobre a sua vida. Porque quando você não sentir mais a presença de Deus, você não sentir mais a presença do Espírito Santo, se você adentrar na igreja e você não sentir nada, do mesmo jeito que adentrar, sair, irmãos, pode botar seu sinal de alerta. Pode botar seu sinal de alerta, porque o Espírito Santo do Senhor está se afastando de ti. Se você adentrar na casa do Senhor, independente que seja pregador de fogo, que seja a parte do ministrador, que só ele vai procurar palavra de exortação, palavra de ensinamento, irmãos, e você não sentir nada, irmão. Você não sentir nada, isso é sinal que o Espírito Santo de Deus ele está se afastando de ti. Porque quando você começa a receber o ensinamento e guardar no seu coração, qualquer momento que quando você vai se lembrar da palavra, ele vai lhe tocar e você vai se lembrar. Porque tem muitos, irmãos, que quando você chega na igreja, o pregador ele vai ter a oportunidade, ele vai abrir a palavra, ele vai dar o tema da palavra, e vai explanar a palavra, vai dizer do que é que está significando, qual é o sentido que ele está querendo passar para a igreja, naquele momento. Terminou a ministração, terminou o culto, chegou lá fora e perguntar, irmão, o culto foi uma bênção, né? Foi falado o que mesmo? Não sabe. Não sabe dizer o que foi ministrado na noite. Irmãos, isso é sério. Não sabe. Isso aí está desligado, isso aí porque na verdade não está dando ênfase, não está dando legalidade, na verdade quem é de verdade, que é Jesus Cristo, que é Deus, irmãos. Porque quando você vem para a casa do Senhor, você vem para quê? Quando você vem para a casa do Senhor, você vem para adorar. Quando você vem para a casa do Senhor, você vem para glorificar. Você vem para engrandecer o nome do Senhor. Você vem para chegar aqui e estar com comunhão com os irmãos. Isso, irmãos, é cultuar. Isso é cultuar. O culto não é você, o seu culto você já começa você vem de casa. Quando você já prepara a sua roupa para você vestir. Você pega a sua Bíblia para você vir para a igreja. Não é? E você vem pensando como é que vai ser o culto. Isso é cultuar. Chegar com os irmãos da paz do Senhor, não é? Um abraço,
se alegrar com os irmãos. Isso é cultuar, irmãos. Está lá ministrando a palavra do Senhor, dando glória a Deus. Isso é cultuar, irmãos. Sair daqui, agradecer a oportunidade e chegar a apertar a mão dos irmãos. Sair daqui alegre. Isso é cultuar, irmão. Isso é cultuar na casa do Senhor, irmão. Não sair de cara feia, não sair murmurando. Isso não é de Deus, irmão. Não é de Deus. Não sei porque o Senhor está virando para esse lado. Mas, se é para ser falado, eu estou falando, irmão. Se é para ser falado, eu estou falando, irmão. Se vocês adentrarem na casa de Deus, vocês vieram para adorar. Vocês vieram para a casa de Deus, vieram para glorificar. Então glorifica o nome do Senhor. Se vieram para aqui para engrandecer o nome do Senhor, engrandece o nome do Senhor. Porque, irmãos, se adentrou aqui frio e não sentia a presença de Deus, e sair daqui uma geladeira, irmão, tem algo errado. Algo errado. Isso precisa ser mudado. Mas para ser mudado, você tem que dar a oportunidade ao Espírito Santo de Deus ele começar a lhe moldar. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo, irmãos? Todos entenderam o que é que a palavra do Senhor está querendo passar para os irmãos? Quando esse Davi, ele fala lá no livro de Salmos, Salmos 51, não é? Lá do 10, né? Do 9 em diante, que ele vem dizer, ele vem falar para o Senhor, não é? Que ele não vem retirar o seu espírito, mas ele vem, não é? Então, o espírito de aquebrantamento, e que ele venha ser canal de bênçãos, e venha mostrar para aqueles ímpios que estão lá fora, que o caminho do Senhor é melhor do que está no mundo. É isso aí que ele está pedindo a Deus. Poderia tirar tudo dele, mas não tirar a presença dele, não tirar o Espírito Santo dele do seu coração. Porque o homem pode ter tudo, irmão. Pode ter a maior riqueza que for, mas sempre vai ter um vazio dentro dele. Sempre vai ter um vazio que não vai ser preenchido nunca, porque a presença de Deus não tem. A paz que ele tem naquele momento é uma paz momentânea, porque no momento que está em paz, está em guerra. Não tem uma firmeza em nada. Desconfie de tudo e de todos. Por quê? Porque a adoração a eles é a riqueza. Então Deus dele é a riqueza. Sempre vai ter um vazio, uma lacuna muito grande no meio desses. Se não fosse assim, irmão, muitos não tiravam a sua própria vida, entravam em depressão profunda. Muito dinheiro não traz felicidade em nada. Então a gente não vem a se apegar com as coisas do mundo. O Senhor, ele não proibiu a gente não ter as coisas. Ele não proibiu. E a gente tem uma casa boa, a gente tem um veículo para a gente se locomover, não é? A gente tem uma parte, uma condição financeira para a gente pagar nossas contas, não é? Andar de cabeça erguida. Ele não disse isso. Mas ele disse que é para a gente não se apegar com as coisas da terra, porque esse que é da terra vai ficar na terra. Então a gente não se apegar com as riquezas do mundo. Porque as riquezas do mundo, ele vai te atrair para você fazer as coisas do mundo, esquecendo de Deus. Por isso que Jesus, ele vem dizer assim, ele primeiramente você buscar a Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. É isso, irmãos. Que quando você procura assim, a estar ali fazendo a vontade de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele começa a se fortalecer. E começa a te moldar. Mas aqui, como você começa a fazer as práticas do mundo, a vontade do mundo, vai enfraquecendo o Espírito Santo de Deus. E aí, aonde é que vai te moldar? Quem está te moldando é o mundo. As práticas do mundo. Amém, irmãos? Todos entenderam? Não é? Eu não sei porque Deus ele me usa assim, mas amém, em nome de Jesus, né? Até aqui o Senhor me ajudou, não é?